Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse colocou um ponto final no universo animado de DC Comics como nós conhecíamos. E agora, nada mais justo do que o Superman ser o responsável pelo pontapé inicial de um novo universo. Shazukara! Antes de começar essa análise, é bom avisar que ela vai ter spoilers do filme, já que nós vamos destrinchar algumas coisinhas que foram mostradas justamente para falar sobre as possibilidades do futuro desse novo universo animado. Portanto, prossiga por sua conta e risco. E já que nós estamos falando de uma animação, acho interessante a gente já começar comentando os traços. Quando eu falei lá na análise do último filme que as novas animações trariam um traço diferente, eu vi muita gente reclamando nos comentários. E é até compreensível, porque nós passamos muitos anos acompanhando as animações baseadas nos traços dos Novos 52. Por mais que também houvesse críticas àquele visual, como a gente sempre comentava, aquele era um traço muito competente e principalmente que nós já estávamos habituados. E é sempre um desafio se adaptar alguma mudança. Eu confesso que a princípio eu também estranhei um pouco esse novo traço, mas a partir do momento em que eu me habituei a ele, principalmente que comecei a ver a beleza na simplicidade desse traço, eu simplesmente esqueci que a gente já teve um visual baseado nos Novos 52. O que mais chama atenção, além de nós termos menos detalhes no geral, é esse contorno em volta dos personagens, e que foi o que me agradou bastante. Experimenta tirar um print em qualquer cena dessa animação, vai parecer uma imagem tirada das histórias em quadrinhos. E eu acho que esse é o sentimento que esses novos desenhos vão tentar trazer, que é uma HQ ganhando vida. Agora, uma coisa que eu estranhei mais do que os traços foi o design da cidade. Apesar de em alguns momentos os cenários me lembrarem bastante as artes do Bruce Timm, eu senti essa metrópolis muito futurista, alguns prédios eram quase alienígenas. Em alguns momentos até me lembrou um pouco os backgrounds dos episódios de Dragon Ball. E ok, isso não é uma coisa ruim, mas é diferente do que a gente estava habituado. Por falar em Dragon Ball, as cenas de luta também me lembraram o anime em alguns momentos. Apesar de ainda sentir aquela estranheza por estar vendo uma animação com traços diferentes do que nós estávamos habituados, essa animação me pareceu muito mais fluida nas cenas de porradaria, de soco mesmo. Então eu já fiquei bem ansioso para ver a próxima animação do Batman que já foi anunciada, que é o Longo Dia das Bruxas, porque acho que ele vai ser o personagem que mais vai se aproveitar desses traços. Mas agora vamos lá, falando da trama mesmo, Superman, Homem do Amanhã, adapta a graphic novel Alienígena Americano, escrita por Max Landis e que é basicamente uma releitura da origem do Homem de Aço. Eu achei uma escolha interessante porque ao mesmo tempo em que é uma origem, então faz sentido ela ser a história inicial de um novo universo, ela não se prende a elementos da história que nós já estamos cansados de ver. Muito se fala que a gente já não aguenta mais ver os pais do Bruce morrendo pra ele virar o Batman, e eu acho que a mesma coisa já tá acontecendo com o Superman. A gente já sabe que os pais dele o mandaram pra Terra antes de Krypton ser destruída, a gente já sabe o modo como a Martha e o Jonathan criaram ele, a infância do Clark em Smallville, ele levantando um trator. Então eu achei interessante a animação pontuar que todas essas situações aconteceram. Mas a gente não precisa ver isso mais uma vez. Aqui a gente vê um Clark começando a entender essa responsabilidade de ser um ser super poderoso vivendo entre os humanos e abraçando para si essa função de se tornar o guardião da Terra. Acho que esse desenho traz duas grandes mensagens. A primeira delas é essa, representada pelo Superman, de que a partir do momento em que você tem o poder de fazer as coisas de um modo diferente, que você pode fazer algo para melhorar a vida das pessoas, você tem a responsabilidade de fazer isso. É esse caminho que o Clark escolhe, mesmo com todas as adversidades que ele vai encontrar pela frente. Então aquela conversa dos Kent ali na família, falando sobre arcar com as responsabilidades das suas escolhas, é basicamente uma releitura de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a segunda lição, que conversa com a trama no geral, inclusive com os espectadores, é a de que os humanos são os verdadeiros monstros da história. Porque são eles, aliás, somos nós que temos medo do diferente, medo do desconhecido. E a partir desse momento a gente passa a repelir e a atacar o que nós julgamos ser diferente. E essa é uma alegoria usada há muito tempo, que vem de décadas atrás. Invasões alienígenas,
monstros, tudo isso sempre foi usado para demonstrar como a humanidade é intolerante de algo que ela acha estranho. E é uma virada de jogo muito grande quando uma dessas criaturas de outro planeta, nesse caso o Superman, toma para si a responsabilidade de salvar o mundo, mesmo com todas as situações adversas, mesmo com as pessoas contra ele. Ele toma para si a responsabilidade de proteger um mundo que não o aceita. E essa certamente é uma lição que o Superman ensina pra gente levar pra vida toda. Mas e aí, como tudo isso acontece? Bom, quando a gente para pra pensar, o verdadeiro responsável por tudo o que aconteceu nessa história é um personagem que eu tenho certeza que muita gente não estava esperando que fosse aparecer logo na primeira animação de um novo universo da DC. O Lobo. Sim, o fucking Lobo. É ele quem vem pra Terra, já que, como nós sabemos, o Lobo é um caçador de recompensas e certamente a cabeça do último kryptoniano vivo deve valer muito nesse mercado intergaláctico maluco. Mas apesar dele começar essa confusão toda, ele também é o responsável por introduzir muitos dos conceitos que serão trabalhados ao longo desse universo animado. Então é ele quem explica pro Clark que Krypton foi destruída, já introduz a fraqueza do Superman à Kryptonita, é ele que fala sobre os setores espaciais e já abre espaço para a introdução dos Lanternas Verdes, além de ser o responsável por apresentar o Parasita, que é o grande vilão dessa história. Eu achei interessante como eles alteraram a origem do Parasita, porque nessa abordagem a gente consegue se apegar ao personagem antes e durante a sua transformação em um vilão. Nos quadrinhos, o Parasita original também é o zelador da Star Labs, Rudy Jones, mas ele foi manipulado pelo Darkseid para tentar roubar um artefato do laboratório e acabou sendo exposto a essa vida alienígena que o transformou no Parasita. Tem uma versão muito pior da história em que ele come umas rosquinhas expostas a lixo radioativo e se transforma no monstrengo. Mas enfim, o legal da animação é que ela mostra pra gente como o Rudy não era um cara ruim. Poxa, ele foi um dos poucos caras que foi legal com o Clark no começo do filme. Ele tem uma família pra cuidar, mas por conta de uma arma biológica utilizada pelo Lobo, ele se transforma em um monstro que precisa absorver energia pra sobreviver. E como a reação de todo mundo é sempre tratá-lo com violência, sempre atacar ele logo de cara, ele também começa a ter uma abordagem mais agressiva até de fato se tornar o monstro que todo mundo pensa que ele é. Inclusive atacando e absorvendo a energia e os poderes não só do Superman, mas também do Caçador de Marte. Sim, J'onn J'onzz também aparece na animação e apesar de todo o mistério na apresentação do personagem, eu confesso que da segunda vez que ele apareceu ali e ficou observando o Clark, eu já fiquei, mano, é o Caçador de Marte. E é muito legal ver como o fato dele ser o último marciano faz com que ele se aproxime do Clark, que é o último kryptoniano. E é ele quem revela o passado do Kal-El. Também é interessante ver como o John tem um comportamento mais discreto. Ele não quer salvar a Terra, ele só quer sobreviver. Mas é a influência do Superman que faz com que ele perceba que, ok, talvez eu precise agir. Como o próprio Clark diz, se esconder, passar a vida inteira com medo de fazer as coisas, com medo de ser quem você realmente é realmente viver? Eu sempre falo sobre como o Superman é importante para que a Liga da Justiça exista, porque é claro que nós temos grandes heróis ali, heróis tão poderosos quanto o próprio Superman, mas é ele quem sempre traz essa discussão de vale a pena lutar para salvar a vida de outras pessoas. Se você nunca leu, vá atrás de Liga da Justiça, o Prego, que pra mim é o exemplo perfeito de como o Superman é necessário para a equipe como um todo existir. Mas enfim, com uma aliança improvável entre Lex Luthor, Superman e Lobo, nós vemos uma última investida na tentativa de deter o Parasita, mas que acaba frustrada. Mesmo assim, no final das contas, o próprio monstro volta à sua consciência e se sacrifica para salvar a vida das pessoas que o estavam atacando. Então, de novo, vem aquela lição de que o diferente não é ruim e a gente precisa ter um olhar mais sensível para saber diferenciar as coisas. No final das contas, eu acho que essa história é um bom ponto de partida para um novo universo animado. Ela pode não ser tão estrondosa como foi o final do universo animado anterior, então se você tá esperando algo no nível de Liga da Justiça Sombria, talvez seja bom diminuir um pouco as expectativas.
Mas como eu falei, a gente vê como a influência do Superman vai ser importante para o surgimento da Liga da Justiça, alguns easter eggs de outros heróis e até mesmo vilões. Então ali no final da história, quando o Lobo diz que o Superman não é o último kryptoniano, na hora a gente já pensa no Zod, nas implicações que isso pode ter para o futuro. O próprio Batman, que não chega a aparecer no filme, mas a gente percebe como ele é uma figura que já começa a ser comentada, que está a caminho de se tornar uma lenda. Personagens que vão aparecendo ali na história, então a gente tem o Perry White, o Ron Troop, a própria Lois Lane, então a gente tem o Planeta Diário e nós vemos como esses personagens são importantes pro crescimento e pro amadurecimento do Clark, apesar do Perry White estar ali com uma vibe bem mais JJ Jameson do que nós estamos acostumados a ver. Enfim, o próprio Lobo é uma opção interessante, porque trazer um personagem como ele logo para um primeiro filme de um novo universo mostra como personagens que não foram tão bem explorados no universo anterior podem ganhar mais espaço agora, e isso me deixa muito empolgado. No final das contas, além de ser um filme que dá o pontapé inicial para um novo universo, ainda é um filme do Superman, e eu acho que o Homem do Amanhã consegue muito bem transparecer os sentimentos, esses ideais de verdade, de justiça que o Superman sempre defende, e a gente consegue entender como isso começou a surgir dentro dele. E a gente não precisa ver a origem mais uma vez, não precisa ver a influência de Martha e Jonathan. Essas coisas estão ali, elas não precisam ser escancaradas pra gente. O modo como ele se comporta, o modo como ele percebe as coisas ao seu redor e o modo como ele abraça pra si essa responsabilidade mostram esse é o Superman que a gente quer ver. São esses ideais. E eu senti que esse Superman é muito mais parecido com o Superman clássico dos quadrinhos, com o Superman clássico dos filmes do Christopher Reeve, dos filmes que a gente aprendeu a amar e aprendeu a admirar o Superman. E eu fico muito empolgado pra ver isso sendo trabalhado nos próximos filmes desse universo e ver como outros personagens vão se unir à Liga da Justiça, às outras equipes, a uma Sociedade da Justiça, enfim, o que vier nesse universo. Os próximos filmes que já estão confirmados são O Longo Dia das Bruxas, protagonizado pelo Batman, e Justice League World War II, mas eu ainda acho que tem espaço para outras produções serem encaixadas ali no meio. Mas essas foram as minhas impressões de Superman, Homem do Amanhã. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, e aproveitando uma citação da animação que com certeza tá fazendo referência a outras produções da DC Comics, o que significa esse S no seu peito? Se inscreve no canal e senta o dedo no like. E aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, seja no Instagram, Twitter, TikTok e no meu Instagram pessoal também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Mas agora vamos lá, falando da trama mesmo. Mas essas foram as minhas impressões, então eu já fiquei bem ansioso pra ver o... Mas agora vamos lá, falando basicamente não.